A França está na final da Copa do Mundo do Catar FIFA 2022. Estamos abrindo canelada para todo o Brasil pela Rádio Jovem Pan, por toda a rede Jovem Pan News, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like. E aí, Flávio Prado, seja bem-vindo aqui a esse canelada especial Copa do Mundo. A França está na final da Copa, Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Que bom, né? Ainda bem, para ter uma final de um altíssimo nível. França e Argentina, os dois brigando pelo tricampeonato. Vai ser uma final digna de uma Copa do Mundo. Então foi ótimo, ótimo. França sofreu mais do que eu imaginava que fosse sofrer, mas ganhou e é o mais importante. Salvou a competição. Marrocos foi legal, marcante. Talvez nem consiga participar da próxima Copa com 48 times, mas marcou história. Tá bom, marcou história, mas final é outra coisa e a final França e Argentina deve ser um negócio bem legal. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, Piperno. A França está novamente numa decisão de Copa do Mundo. França 2, Marrocos 0. Piperno. Tudo bem, Pedro? Um grande abraço aos colegas, à audiência. A França na quarta final pela 7ª vez. Só o Brasil de Pelé, mais a Copa de 50, conseguiu, no intervalo de 20 anos, disputar tantas finais de Copa do Mundo. Ou seja, era o Brasil de Pelé e é a França que se tornou a maior potência do futebol. Então ela chega agora toda hora. Ganhar ou perder uma final de Copa do Mundo num clássico é uma outra história. A gente não sabe quais serão as circunstâncias do jogo. Mas o lógico hoje é a França disputar a final de Copa do Mundo. A minha aposta no começo é que a decisão seria entre França e Brasil. Para mim, tem individualmente os dois melhores elencos e tal. Mas a França está no lugar onde eu imaginava que ela fosse chegar e a gente vai ver um jogo provavelmente fantástico e um jogo que pode marcar, inclusive, o grande momento, o último grande momento aí de Lionel Messi, passando o cetro do futebol, a coroa do futebol mundial para Mbappé, que hoje é o segundo melhor jogador do mundo. Pela segunda vez consecutiva, a França está numa decisão de Copa do Mundo. E aí, Bruno Prado, bem-vindo aqui ao Canelada Especial, depois desse França 2, Marrocos 0. Bruno Prado. Olá, Pedro. Boa noite a todos. Com segunda final seguida, como o Piperno falou, a quarta em 7 anos, são números bem marcantes da seleção francesa em Copas do Mundo nos últimos anos. Não fez uma boa semifinal, a França correu riscos, a França fez um gol cedo, isso e poderia condicionar o jogo de uma maneira favorável à França. A França teria mais espaço, Todos imaginavam o Marrocos bem fechado, a França tentando arrumar espaço. Com gol aos 4 minutos, muda o desenho. A França, teoricamente, teria um espaço para contra-atacar, para, quem sabe, matar o jogo até rapidamente. Mas não foi bem o que aconteceu, A seleção marroquina atacou, se arriscou, terminou bem o primeiro tempo, em cima da França. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo, pressão forte. Marrocos empurrou a França para trás, deu sufoco, criou oportunidades. Depois foi cansando, o Deschamps fez um pequeno ajuste ali que melhorou bastante a marcação francesa. Marrocos chegava muito pelo lado esquerdo da França, lado direito do Marrocos, muitas vezes o Theo Hernandes sozinho ali, o Mbappé que joga mais pela esquerda com dificuldade para acompanhar, não é muito a dele voltar até o fim para marcar. E aí o Deschamps tira o Giroud, coloca o Thuram vem jogar pelo lado esquerdo, auxiliando o Theo Hernandes, deixa o Mbappé solto por dentro ali, ajustou a marcação e a França já não teve mais tanto problema, fez o segundo gol depois e matou o jogo. O talento individual francês, claro, acabou fazendo diferença. No primeiro gol, um belo passe do Varane para o Griezmann, depois o Mbappé cortando todo mundo, sobrou para o Theo. E no segundo gol, o Mbappé ali dentro da área, cortando todo mundo também, abriu espaço para o gol do Muani, que tinha acabado de entrar no jogo. Então a França ganhou pelo seu talento individual, mas não fez um grande jogo não. Quarta final da França nas últimas 7 edições de Copa, como tinha trazido aqui a informação o nosso Fábio Piperno. E aí, Flávio, até em cima desses números, mais uma vez a França numa final de Copa do Mundo, dá para dizer que é a maior potência do futebol no século, Flávio Prado? Bom, esses números eles não deixam a gente ter dúvidas com relação a isso. Há um fator, Pedro, que eu sempre ressalto. A França, ela sempre teve um futebol de bom nível. Em 58 ela disputa em alto nível uma Copa do Mundo e tal. De vez em quando ela pontuava em boas colocações, conquistou com a presença do Platini, ela chega e ganha campeonatos europeus e tal. 82, 86, semifinal com o Platini. Exatamente.
Só que aí faltava algo a mais para a seleção francesa, que era o quê? Os jogadores negros, que eles são primordiais para que você possa ter um diferencial. Quando os imigrantes da França, os senegaleses, ganeses, camaroneses e tal, quando os filhos dessas pessoas nascem, eles são franceses. E contra muita perseguição, racismo, aquela ignorância de muitas pessoas por lá, a seleção da França vai ganhando jogadores negros e vai ficando mais forte. E vai ganhando uma condição muito forte. Ela vira uma seleção, ela tinha muitos jogadores árabes na Copa de 98, inclusive o seu principal, o Zinedine Zidane. Ela passa a ser uma seleção miscigenada, que sempre foi o grande diferencial do futebol brasileiro. O futebol brasileiro era um futebol miscigenado. São índios, são negros, são brancos, mistura tudo. E a França passou a ter essa condição. E aí ela vira uma potência, mas mais do que isso, ela vai atrás desses jogadores, ela faz captação, ela coloca centros de captação nesses países, os meninos já falam francês, né, o que já ajuda bastante. Ela traz os garotos para a França, o Bruno, inclusive, fez um estudo na Federação Francesa, e pode falar melhor do que eu, e aí eles passam a ter um projeto de futebol. E esse projeto de futebol, com esses jogadores negros, com essa miscigenação, transforma a França numa potência do futebol mundial. E hoje, realmente, ela é uma potência do futebol mundial. É a maior potência do século, Bruno Prado? E nesse momento, em relação às seleções, sim, né, sem dúvida. Separo bastante seleção de clube, são coisas cada vez mais, assim, totalmente diferentes, mas é a grande seleção do século, sim, né? Os números mostram isso. A França chegando em mais uma final, a primeira final dessas 7 em 98 ainda está no outro século, mas bem no finalzinho ali do século XX. E no século XXI é a terceira final da seleção francesa. É uma grande potência, realmente é uma seleção com muitos talentos e vários que ficaram de fora. A França tem muita opção, tem muito jogador bom francês à disposição ali da seleção da França. Teve desfalques, mesmo assim, uma seleção forte. Hoje é a seleção do mundo com o maior número de bons jogadores à disposição. E tem, sim, um trabalho de captação, de formação feito pela própria Federação Francesa em todo o país, né? A Federação Nacional, né, na minha visão, a principal função dela é fomentar o futebol no país. Não é organizar campeonato nacional. Na Europa, nos principais campeonatos, existem as ligas, que pode estar acontecendo aqui daqui a algum tempo. E a federação, né, que no caso nosso é a Confederação, é a CBF, lá é a Federação Francesa, a FFF, né, a Federação Francesa de Futebol, ela trabalha na captação de atletas, ela organiza campeonatos de divisões inferiores, o futebol feminino também tem uma competição profissional, que é a Copa da França, de elite, mas a principal função é fomentar o futebol no país e, consequentemente, a captação de atletas, formação de atletas. E isso a França tem feito muito bem, tem muito jogador talentoso à disposição da seleção francesa. Nós temos imagens aqui de uma confusão que está rolando em Paris nesse exato momento, depois da classificação da França para a final da Copa do Mundo do Catar. Exatamente, Flávio. Exatamente. Marroquinos e franceses em Paris, confusão. Mas, Piperno, queria te perguntar também, quarta final nas últimas 7 edições de Copa, é a maior potência do futebol no século? Para mim hoje é a maior potência, é o país que mais faz jogadores ao lado do Brasil. Mas a França vive um momento melhor que o nosso já de alguns anos. Até porque eu também, ao contrário, né, de respeito, obviamente, todas as opiniões, mas eu acho que assim, você tem alguns técnicos que nasceram para dirigir grandes times, montam grandes times. O Deschamps, que é um cara extremamente vencedor, foi como jogador, foi um jogador importante, não um super craque, mas um jogador importante, um volante de bom nível, né? Campeão do mundo em 98. Depois, como técnico, ele começa de cara muito bem, levou um Mônaco, veja, um Mônaco, uma final de Champions e tal. E na França, eu acho que, como comandante da seleção francesa, ele vai se adaptando muito bem às dificuldades da competição e mexendo bem. Hoje, por exemplo, a alteração que ele fez, colocando o Thuram no time e mudando o posicionamento do Mbappé, isso conserta o time da França no jogo. Mas o Flávio cita esse aspecto que é sempre fundamental, enfim, da miscigenação, e aquilo foi marcante na seleção francesa de 98. Não vamos esquecer que
o maior artilheiro da história das Copas do Mundo é um francês nascido no Marrocos, o Fontaine. Ele era marroquino, verdade. Nasceu lá em Marrakech. Verdade. E aí, naquele tempo, a gente nem imaginava uma seleção de Marrocos. Todo mundo migrava para a França, né? O que a gente viu hoje em relação à seleção de Marrocos, talvez seja também o começo de uma nova era. Ou seja, hoje em dia já tem tanto garotinho, né, os jovens, filhos de imigrantes jogando por essas grandes seleções europeias, que cada vez mais, e até porque as vagas são poucas, né, eles voltem a procurar os países de origem dos seus pais. Então, estava contando outro dia, a República Democrática do Congo, ela tem 8 jogadores espalhados nas seleções da França, Bélgica e tem um na Suíça. Aí você junta tudo, se fosse possível juntar tudo isso num time só, e você pega o que tem, mais os outros que estão lá no Congo, veja, Congo não foi a Copa do Mundo que perdeu para Marrocos. Então, daqui a pouco vai ter tanto jogador buscando vaga na seleção francesa, seleção da Bélgica, seleção, enfim, da Suíça e tal, que muitos não vão conseguir falar, opa, então agora eu vou voltar para a seleção de origem do meu pai, do meu avô. E aí os Marrocos da vida, Camarões da vida e tal, talvez voltem, talvez passem a ser seleções de fato competitivas, mas não em um evento esporádico como essa Copa, mas que tenham uma sequência. Deixa eu colocar o Pilhado nessa conversa, nesse debate. E aí, Pilhado, bem-vindo aqui ao Canelada. Mais uma final da França, Pilhado. Pedrinho, mais uma final e não tem como discordar, né? Não tem como ir contra isso que foi falado. É claro que a maior seleção do século XXI é a maior potência do futebol hoje, em termos, claro, de seleção, de revelação de jogadores, e tende a melhorar, né? Porque a gente tem o Mbappé que só cresce, o Mbappé que já foi campeão do mundo em 2018, agora é protagonista de novo em 2022, e detalhe, por mais que não tenha sido uma atuação brilhante, participou dos 2 gols. Participou dos 2 gols o Mbappé. Então, quando a gente vê o Mbappé participando aí dos 2 gols da seleção francesa, eu vou até tirar o meu fone aqui que está com retorno de outro programa, essa situação do Mbappé, ele é o principal jogador, né, da seleção francesa e um dos principais jogadores da Copa, porque o Mbappé hoje participa dos 2 gols novamente e detalhe, no segundo gol é uma baita jogada do Mbappé, porque ele faz a tabela, ele recebe a bola de novo, ele tira 3 marcadores da jogada e aí sim, quando ele finaliza, a bola desvia e acaba sobrando para o gol. Mas o Mbappé é sim um protagonista dessa Copa do Mundo. Se for campeão, repito o que eu disse, eu acho sim que ele já vai ser o maior jogador da história da seleção francesa. Se não for o maior jogador francês da história, porque são 2 Copas do Mundo de forma consecutiva. Claro, eu estou dizendo que ele é melhor que o Zidane? Não, mas maior para a seleção francesa ele vai ser. São 2 títulos aos 23 anos. E sobre Marrocos, me surpreendeu muito a valentia da seleção marroquina, tá? Porque a gente esperava que Marrocos não atacaria mesmo se sofresse o gol da França, e Marrocos atacou, criou chances. Se não fosse a burrice do Hamed Alaa, o número 9, teve uma jogada que ele entrou, tinha o jogador entrando sozinho, e ele tentou driblar, se enrolou todo. Era uma jogada onde ele tinha opção pela direita, ele tinha opção pela esquerda, e ele tentou a jogada individual e acabou perdendo o gol. Ali a seleção marroquina poderia empatar a partida. Jogou bem, atacou, mas claro, não tem a qualidade que a gente vê nas principais seleções aí do futebol mundial. Agora, me agradou muito. Hoje, Marrocos valorizou muito a sua participação nessa Copa do Mundo. Jogou contra a maior seleção do século, que a gente está dizendo aqui, que é a França, atual campeã, agora finalista novamente de uma Copa do Mundo, e Marrocos jogou como seleção grande. Atacou, buscou o resultado, tirou um dos 3 zagueiros para botar um meia aos 20 minutos de jogo. Então, realmente, eu tiro o chapéu para a seleção marroquina, que se despede dessa Copa do Mundo orgulhando o seu torcedor. Não foi aquele time burocrático de só se defender e tentar achar uma bola. Jogou,
de igual para igual contra a França e realmente é admirável.